Bom, boa noite. Nós estamos aqui com o Daito Martins, né? É nosso convidado. É uma honra ter ele aqui com a gente. A nossa admiração vem desde sempre, assim, né? E eu gostaria que ele se apresentasse, que ele ficasse à vontade aqui para o grupo, né? Que nós somos um grupo de professores, profissionais da educação, e que você ficasse bem à vontade para falar conosco hoje, viu? Maravilha, Camila. Obrigado, Camila e Elisa, pelo convite, né? Acredito que eu possa contribuir com alguma questão da análise do comportamento para vocês. E daí o tema, né, de hoje vai ser desfraude, certo? Então, um tema, às vezes é um pouco polêmico, mas de qualquer forma, a análise do comportamento aplicada, e ela tem já alguns anos já estudando essa área de desfraude através do comportamento, certo? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo aqui tudo certinho? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, vou me apresentar então. Meu nome é Daito Martins, sou analista do comportamento. Eu tenho um mestrado em análise do comportamento aplicada pela Chicago School. Também possuo duas certificações internacionais de BCBA e QBA. E também sou fonoaudiólogo. Bom, atualmente eu sou o diretor clínico do CEDIM, que é uma clínica no sul do país, no Paraná, em Curitiba. Então lá eu sou responsável pelos casos lá do CEDIM. Atuo também como supervisor, consultor. Geralmente eu apoio projetos de iniciativas como ONGs, né? Ou algum projeto que tenha algum cunho social, então eu acabo apoiando esses projetos como consultoria. Também gosto das áreas de comportamentos interferentes, tenho também uma boa experiência na área de linguagem, com crianças ali autistas, que vai de 1 ano e meio até 19 anos, seria esse o público que eu atuo atualmente. Tenho muito interesse em atuar com adultos em algum momento, certo? Então, espero a oportunidade devida. E uma das áreas que eu atuei muito na minha prática profissional foi a do desfraude, porque ele é um trabalho ali focado, geralmente, né, para algum momento da vida de uma criança, né? Então, é um momento bem importante, um momento onde as crianças começam a ter mais independência, autonomia. Então, esse eu julgo que é um processo bem interessante. E, óbvio, a análise do comportamento ela tem uma história sobre essa área, né, que vem ali de 60, da década de 60, até os dias de hoje, produzindo ciência em relação a procedimentos para desfraude de crianças com autismo, deficiência intelectual, outros atrasos no desenvolvimento e no grande público geral. Maravilha. Então, o desfraude ele é um processo em que o bebê deixa de usar as fraldas, ele também vai indicar a capacidade dele poder controlar as esfíncteres e é associado à conquista da independência, né, a autonomia em relação ao seu próprio corpo. Normalmente, as crianças ali iniciam esse processo porque é uma habilidade do desenvolvimento que vai ali dos 24 meses aos 36 meses. Então, esse processo acaba sendo feito ali para a maioria das crianças no grande geral. Então, ela é uma habilidade essencial que é relacionada à saúde, certo? Da vida diária, no grande geral, ela vai expandir um pouco os horizontes, vai abrir portas para novos comportamentos, novas ações das crianças, e exige ali uma validade também social para a família, uma validade social até para a própria criança, tá? Então, obviamente, né, autonomia e dignidade. Porque, né, a gente pensa assim, se ela pode ter essa autonomia, então a gente está gerando uma certa dignidade, né? Porque o quanto mais ela depender das pessoas, mais vulnerável ela vai ficar no futuro. Então, é importante que a gente possa trabalhar isso de maneira efetiva em algum momento da vida para ela, certo?
No grande geral, ali, 90% das crianças alcançam essa habilidade aqui até os 5 anos ali, sem escapes. Então, falando de todas as crianças, 90% delas conseguem desfraudar até os 5 anos, tá? Na questão do autismo, então, tem um índice aqui, às vezes esse índice de alguma pesquisa para outra ela pode variar, mas 24% das crianças com autismo, elas apresentam algum tipo de incontinência, certo? Então, incontinência ali é relacionada à eliminação ali seja ali o cocô ou o xixi, nesse sentido, tá? E muitas vezes é durante o dia que isso ocorre, para algumas é também durante a noite e vice-versa. Às vezes, para umas crianças é só durante a noite, tá? Existe lá no DSM, que é o Manual de Transtornos do Desenvolvimento, o transtorno de eliminação, certo? Então, existe lá um código para isso, exclusivo, né? Chamado ali, tem a parte classificada em enurese e ecoprese. No caso do xixi e do cocô, tá bom? Então, a incontinência também pode ocorrer como efeito adverso ali de medicamentos que essas crianças estão tomando. Então, relacionado aos antipsicóticos ali, dependendo da dosagem. Então, existe ali uma agravância por conta das medicações. E sem distinção também entre meninos e meninas, tá? Então, ou seja, ali a gente precisa de mais pesquisas para saber se é mais frequente isso em meninos ou meninas com autismo, tá bom? E no autismo, muitas crianças acabam desfraldando após os 3, 4, 5 anos de idade. E algumas não conseguem desfraldar, certo? Até hoje. Então, passa de 6, 7, 8, 9 anos e acabam não conseguindo realizar esse marco do desenvolvimento, tá? Então, por isso ali os pais evitam novas tentativas, por não conseguirem ter esse sucesso no passado. Então, eles apresentam problemas de manter a habilidade de urinar no banheiro, e daí, normalmente, isso aqui vai dar uma insegurança de iniciar um processo ou reiniciar um processo. Muitas vezes, esse processo do desfraude, ele é segurado ali pela família, ou até mesmo pelos profissionais, por existir diversos outras demandas comportamentais para a gente poder trabalhar primeiramente, tá? Então, é, enfim, acaba atrasando o processo e acaba que uma criança ali com 6, 7, 8 anos ainda não desfraudou, tá bom? Mas eu queria falar para vocês que o desfraude ele é possível de alguma forma, tá? Então, é isso que eu vim tratar hoje, através da análise do comportamento. Eu quero um pedaço só falar sobre um pouquinho da história da análise do comportamento. Já falei que desde a década de 60 já existe esses estudos, né, relacionados à análise do comportamento. Então, enfim, como é um comportamento socialmente significativo, ele é de extremamente importância para a gente poder desfraudar, certo? Então, por exemplo, lá em 71 onde teve o primeiro estudo da análise do comportamento que demonstrou que procedimentos comportamentais da ABA teria efetividade para poder desfraudar essas crianças, então esse procedimento daquela época era levar as crianças ali de 30 em 30 minutos, esse era um intervalo, com e eles usavam aqui, eu deixei na parte direita do gráfico aqui, um sensor para poder acusar se a fralda ali, ou a calcinha ou a cueca daquela criança estivesse molhada. Porque na época me parecia que eles precisavam de uma rigidez no sentido de contabilizar se houve ou não o comportamento para não ter que olhar diretamente. Então, teria esse circuito para poder acusar se fez o xixi ou não. Então, tinha esse circuito na roupa e tinha no vaso sanitário, para poder acusar quando isso era efetivo no vaso, tá?
Já em 73 continuou estudos, normalmente o Asrin aqui é um dos precursores aqui desses estudos, né? Então ele teve ali mais um estudo chamado de cama seca, era um procedimento, né? E ele usou dispositivos também, os mesmos dispositivos nas camas, e daí isso aqui era uma rotina mais noturna, envolvia também adolescentes e adultos, certo? E eles verificavam se o xixi acontecia na cama ou a cama ficava seca. Então, isso era contabilizado devido a um procedimento ali que eles colocavam para poder garantir que não existisse o escape de xixi. Então, foi mais um estudo efetivo aqui da época, certo? Para chegar em 78, o mesmo autor aqui com seus colegas, né, usou também os intervalos de 30 em 30 minutos para levar ali crianças de 3 a 14 anos, e nesse caso aqui foi um estudo bem grande, com 50 crianças e adolescentes, tá? E nesse estudo eles não usaram os aparatos de dispositivo eletrônico para saber se acusava, se estava molhado a fralda ou se ele fez de fato xixi no vaso, certo? Então eles notaram que ao decorrer do tempo esses aparatos não eram mais necessários. Então é uma coisa que foi eliminada ali. E nos dias de hoje isso não é também necessário para os procedimentos de hoje, tá? Obviamente, ele tem uma linha de base ali que é 90% ali de escapes de xixi para todo o grupo. Então, tinha 90%. Linha de base que eu falo é uma avaliação, né? Então, 90% tem escape de xixi, nesse caso aqui. E daí ele fez um acompanhamento aqui, mês a mês, para um ano, certo? E em um ano, aquelas 50 crianças que participaram desse desfraude, 2% das oportunidades ali entregues, elas tinham ainda o escape de xixi. Então, assim, a redução desses escapes de xixi foi bem significativo, porque esse grupo aqui de 50, né, para ficar 2%, então, nossa, de 90 para 2 é significativamente maravilhoso aqui para a ciência. Ou seja, começa a estabelecer um procedimento, né, com base em ciência para poder desfraldar essas crianças. E daí em vários aspectos, tá? Tanto em casa, crianças que estavam em casa, crianças que estavam na escola e crianças também que estavam em clínicas ou em lugares de intervenção, tá? Então isso é importante. Para chegar em 2012 e 2024, que é uma replicação também, e esse autor aqui, Coachiola, tá? O que que ele fez? A fralda das crianças, isso aqui foi um estudo na escola, tá? É de 2012. Então, foi um estudo na escola com 5 crianças. Então, eram 5 crianças que tinham atraso no desenvolvimento, inclusive autismo, tá? As fraldas eram removidas no início do dia, e eles tinham idas programadas para ir para o banheiro, certo? E eles passavam 3 minutos sentado no vaso, as crianças. Então tinha essa questão de contabilizar o tempo em que elas estavam sentadas ali no vaso. Foi usado ali reforço tangível para alguma maioria delas, né? Então tinha um item de experiência, de preferência, para que elas pudessem ganhar após fazer o xixi. Porque para muitas dessas crianças, fazer xixi no vaso, de fato, né? Ou fazer xixi na fralda, não tem muito significativo. Ou seja, elas não têm a consequência natural de fazer e eliminar esse xixi no vaso. Elas não entendem o porquê que tem que fazer lá nesse primeiro momento, tá? Então, por isso que foi usado um reforço tangível, que a gente chama ali de reforço artificial, para poder fortalecer o comportamento de fazer no vaso, tá bom? Então, por isso que foi usado aqui itens de preferências. Esse tempo, conforme atingisse o critério de não escapes, o tempo entre idas ao banheiro ele era aumentado.
para chegar ali no objetivo final, que é alguém poder segurar o xixi, por exemplo, por mais de 2 horas, tá? Porque esse é o natural, né? A gente poder segurar ali a nossa bexiga cheia até 2 horas, certo? Então, foi constatado isso. Então, esse foi um estudo efetivo. Tem aqui um gráfico falando sobre isso, né? As linhas de base, às vezes, elas têm muita variabilidade, e daí aqui seriam acertos, né? Acertos de xixi no vaso. Então, são conforme elas foram acertando. Quando passa a linha ali de fase, deixa eu até pegar aqui a minha caneta. Quando a gente passa aqui uma linha de fase para iniciar de fato o tratamento e sair da avaliação, a gente nota que a gente sai aqui, por exemplo, para essa criança aqui, de 25% de acerto para praticamente 100% das vezes. Então, assim, o processo em si, ele é efetivo. Só que ele tem que ter essa constância e, assim, a gente não pode esquecer ou não pode perder nenhum aspecto do procedimento para que isso seja efetivo, tá bom? Mesma coisa, em 2024, esse foi um processo que foi replicado por esses autores aqui, e o treino de sentar é de 15 em 15 minutos, aumentando gradualmente conforme forem acertando, e, nesse caso, tinha algo a mais nesse estudo, que era os alunos eram encorajados a pedir para ir no banheiro, que o estudo anterior ele não apresentou isso. Então, isso aqui é uma outra parte que é bem significativa, tá? Por mais que alguns desses alunos aqui não falassem, mas eles tinham um método de comunicação que pudesse ali ser alternativa e eles pudessem realizar o pedido para ir no banheiro, mesmo sendo um tempo fixo, certo? Então, isso aqui é bem interessante, tá? Mostra que o processo ele é confiável. Bom, mediante a isso, claro, antes até mesmo de sair esse estudo de 2024, até coloquei ele aqui porque ele é recente, mas antes, na minha prática, eu sempre usei esse estudo aqui de 2012 como base, tá? Ele dá uma base muito boa. Inclusive, eu tenho algumas crianças que eu estou coletando alguns dados e em breve eu vou escrever um estudo sobre desfraude que já está no gatilho, para poder publicar, ao menos em português, tá? Que eu acho que a nossa literatura precisa ser fortalecida aqui na nossa língua, certo? Bom, pensando nisso tudo, eu organizei o que eu chamo de protocolo de desfraude, tá? Então, protocolo de desfraude, eu considerei alguns pré-requisitos para a gente poder iniciar esse protocolo. Então, a primeira coisa, eu conversei com os amigos da terapia ocupacional, certo? Alguns colegas da terapia ocupacional, para poder coletar um checklist, ao menos, para saber quais são os pré-requisitos de uma criança para poder iniciar um processo de desfraude, certo? Então, a terapia ocupacional, ela vai saber ali dos pré-requisitos, o que a criança precisa primeiro para poder iniciar esse processo, tá? Então, é importante essa colaboração, se for possível. Pensa assim, vocês como profissionais, se isso é possível, consultar um terapeuta ocupacional, façam isso, tá? Porque vale a pena, porque às vezes tem coisas que a gente não enxerga e outros profissionais podem nos alertar, beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu considero aqui. A segunda coisa, a gente tem que ter, obviamente, o consentimento informado ali da família. Então, é importante, né? Bom, obviamente, praticamente toda a família vai querer consentir com isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa documentar sempre, né? Como profissional praticante, tá? E a terceira coisa seria o assentimento das crianças e também que esse momento seja prazeroso para todas as crianças. Eu sempre coloco junto um termo chamado HRE, que é chamado aqui de Happy, Relaxed and Engaged, que quer dizer feliz, relaxado e engajado, tá bom? Porque esse termo te ajuda a desfrutar dos melhores momentos com essa criança, até mesmo nos momentos que você está realizando o procedimento,
para que seja mais tranquilo e mais suave isso, tá? A gente não pode forçar nada que alguém possa, por exemplo, sentar no vaso. Então, assim, se precisar ensinar primeiro a sentar no vaso, a gente tem que fazer isso de forma bem gradual, tá? Bem dessensibilizada para que não seja um processo aversivo, tá? A gente quer fugir desses processos aversivos, beleza? Ótimo. E assentimento, obviamente, né? Você tem que ter a concordância dessas crianças, por mais que elas não falem, tá? O que seria o assentimento aqui nesse sentido? Seria ali a criança não está tensa com a sua presença, ela está ali envolvendo, ela pede sua ajuda, ela brinca com você, ela procura você para que ela possa também ter acesso às coisas que ela gosta. Então, esse assentimento ele vai se criando um vínculo forte, tá bom? Isso nos quer dizer também que a gente pode prosseguir, tá bom? Não quer dizer também que a gente não possa explicar tudo o que vai acontecer e você não pode assumir que essa criança que não fala não está entendendo, tá? Então façam isso, porque isso também ajuda a estimular a própria linguagem, a própria compreensão dessa criança, beleza? E daí beleza. Então vou falar primeiro do checklist aqui. Vou dar um exemplo, tá? Porque esse checklist que vem da área da terapia ocupacional, a gente pode pegar, de repente, cada terapeuta ocupacional vai ter o seu checklist ali para te dizer, enfim, isso aqui é só uma ideia, tá bom? Então, por exemplo, ó, o que a terapeuta ocupacional colocou como importante? Ó, se a criança realiza a marcha adequada sem evidenciar perda de equilíbrio, então sim ou não. Então é uma observação assim que a gente possa fazer. Consegue demonstrar de maneira física ou verbal que está com vontade ou de fazer as necessidades, né? Seja o xixi ou o cocô ali, certo? Se ela faz careta, se ela expressa alguma coisa nesse sentido. Se ela consegue também tirar e colocar a roupa, se ela consegue segurar por mais de 2 horas a fralda seca. Então, é uma coisa que você pode fazer uma verificação na avaliação, antes mesmo de iniciar um processo, tá bom? E também se ela demonstra, de alguma forma, algum, algum incômodo com a fralda ali suja. Muitas crianças são diferentes, né? Algumas nem expressam, parece que não expressam nada. Outras já ficam incomodadas, já vão para o seu cuidador para poder trocar, ou já vai tirando, certo? Então, cada criança vai apresentando de certa forma. E daí, claro, né, tem mais questões aqui, se ela pega objetos pequenos com os dedos, consegue dizer não, entende palavras simples como xixi, cocô. Então, esse checklist de 15 perguntinhas, ele pode, se você tiver mais sim do que não, pode demonstrar ali que a gente tem alguns pré-requisitos para poder iniciar, tá bom? Né? Então, a colaboração para essa área de desfraude, tá bom? Ela é importante. Eu quero colocar aqui que ela é bem importante, tá? Na época, eu não conhecia muitos terapeutas ocupacionais, né? Com o decorrer da minha prática, eu comecei a conhecer esses terapeutas ocupacionais que eram ali especialistas nessa área e tudo mais, enfim. Mas eu sempre preferi pelo lado da colaboração, tá bom? Se alguém teve alguma boa experiência aí, se quiser colocar no chat também, pode colocar. Ou uma má experiência, né? Às vezes pode ser também. Maravilha. O outro aspecto importante, ele é o consentimento informado. Então, assim, eu deixo aqui também um modelo de consentimento informado, certo? Então, ali, ele tem que ser escrito mesmo para que a gente possa documentar o processo, tá bom? Então, eu tenho aqui, claro, o meu objetivo com esse tratamento, que o objetivo é a aquisição de habilidade no treino de desfraude, né? É aumentar o controle da bexiga por 2 horas, sem acidentes urinários ali, e, consequentemente, eliminar o uso das fraldas ao longo do dia. Eu descrevo, falo que o tratamento, como que ele vai funcionar, a intervenção, o treino, né, de fato, a gente explica o passo a passo, e daí, por final, a gente pede lá se eles concordam ou não concordam, tá? É importante ter essa validade social também, que vem da família, tá bom?
Vamos ver. Pode compartilhar no grupo esse checklist? Posso compartilhar. Já tive uma criança que segura xixi por mais de 3 horas, seria preocupante. Não seria preocupante, porque às vezes até mesmo nós, né, seguramos por mais tempo, tá bom? Então a questão é que se ela consegue segurar por esse tempo todo, me parece que é interessante, né? No caso dessa que segura 3 horas, ela já está desfraldada, certo? Não está desfraldada. Então, é um bom indício que dá para começar o desfraude, tá? É bom dar uma olhada na outra parte do checklist para poder ter mais itens que possam colaborar. A outra parte, que é o assentimento das crianças e o HRE, né? Lembrando ali que é feliz, relaxado e engajado, é como essas crianças desfrutam dos seus reforçadores, das suas preferências, né? Então, a gente espera ali que, naquele momento em que ela está brincando, seja um momento ali feliz para ela, que ela possa expressar isso com um sorriso, talvez, certo? Que ela possa fazer algum movimento que te indique, né? Porque aqui é muito mais inferência do que propriamente observação direta, né? Porque, querendo ou não, feliz, relaxado, engajado é um pouquinho meio subjetivo, tá bom? Relaxado é não estar tensa, ou seja, ela não está tensa quanto à presença, ela está próxima de você, ela aceita você tocar nela de alguma forma, bate aqui, brincar com ela, dar ajuda física quando ela precisa, certo? Então ela vai estar relaxada. Engajada, de fato, ela engajar nos próprios reforçadores, certo? Ela brinca na sua presença, então vocês estão fortalecendo um bom vínculo naquele momento. Então, HRE é importante para que o processo todo também fique natural, tá bom? O mais rápido possível. Ou seja, ele aumenta a probabilidade de você falar para a criança assim, ó, opa, agora está na hora de a gente ir no banheiro, porque é o tempo fixo que você vai ter lá no procedimento que a gente vai discutir depois, tá bom? Então, aproveitamento máximo dos reforçadores, né, nos traz bons índices de HRE. Ou seja, ele vai ampliar um pouquinho a nossa segurança com o processo, junto com a criança, garantindo a dignidade e fortalecendo o vínculo, beleza? Então, altos níveis de HRE também resultam do assentimento dela, por mais que ela não consiga te dizer isso nesse momento, certo? Maravilha. Então, a gente tem que considerar todos esses aspectos para poder iniciar um processo de desfraude, beleza? E o mais legal, que a maioria de vocês deve estar inserido ali na sala de aula, né? Nesse processo todo, porque os estudos que foram feitos, principalmente a maioria deles, né, em aba, foi feito em escolas, tá bom? Isso é bem legal. Então, é um procedimento que funciona na escola. Eu quero fazer uma replicação disso, mas com crianças que estavam na clínica. Então, ajuda um pouco porque é um ambiente diferente, tá? Mas, de qualquer forma, ele funciona também na escola. Ó, iniciar o desfraude. Então, o objetivo aqui desse treinamento é aumentar o controle da bexiga por período de 2 horas sem acidentes urinários. E, consequentemente, a gente vai eliminar o uso das fraldas ao longo do dia. Então, esse é o objetivo do treino de desfraude, tá bom? Quero deixar um exemplo aqui. Uma vez eu tive, né, num processo de desfraude, trigêmeos, tá? Então, eles tinham ali 2 anos e meio naquela época, e eram duas meninas e um menino, tá? Quando eu estava explicando para a mãe, para pegar o consentimento de como que ia ser o processo todo, e daí no final eu perguntei se isso tinha validade social para ela, ela falou para mim, claro que tem. Imagine só, são 3 crianças, né? São 24 fraldas por dia que ela usava. Ou seja, 720 por mês, ou seja, 12 pacotes de 60 unidades, né? Ela já veio com a conta pronta para me dizer, por isso que eu anotei aqui. Então, assim, para os pais, isso aqui é extremamente relevante para a família, tá bom?
E para a criança, obviamente, isso aqui vai abrir portas para elas no futuro, para novas independências, novos comportamentos, tá bom? Então, não existe algo mais significativo do que trabalhar isso. Tem relação com saúde, tá bom? Maravilha. Como que a gente pode iniciar esse processo? Então, para iniciar esse processo, depois que você passou pelo checklist, né, garantiu um bom vínculo com essa criança, é importante, né, você coletar alguns dados, certo? A gente chama de linha de base ou avaliação, tá? Então, a gente vai iniciar o dia com as fraldas, tá tudo normal, né? Como se ela tivesse ali indo para a aula normal, de fraldas. E daí a gente vai iniciar com a primeira ida no banheiro, assim que inicia a aula, certo? No primeiro horário. Por quê? A gente quer verificar se a fralda está molhada, tá? Isso visivelmente, tá? A gente vai olhar, ó, beleza, está molhada, troca, coloca uma outra, por isso que a gente pede bastante fraldas nesse primeiro momento, para poder garantir aqui que a gente tem uma linha de base, tá? Então, se tiver molhada, a gente troca. Se tiver seca, a gente só veste e volta para a sala normal. Ou seja, na verdade, a gente senta o aluno antes de vestir, né? Para que ele possa ter 3 minutos no vaso, para que ele possa sentar. E nesse momento aqui, você vai verificar aspectos como, por exemplo, não tolera sentar no vaso. Então, é esse o momento que você vai perceber quais são os empecilhos desse processo, tá bom? Que podem impedir o desfraude de acontecer. E sentar no vaso é uma delas, tá bom? Aí você pode me perguntar, tá, se for menino, pode ser em pé? Eu prefiro, né, contando com a minha experiência, que seja sentado. Por quê? A gente vai fazer o treinamento sentado no vaso, né, porque ele vai ter essa oportunidade de poder fazer o xixi ali, sentado, para que no futuro a gente tenha mais probabilidade de acertar o cocô, tá bom? Porque são dois comportamentos diferentes, cocô e xixi. Cocô, você não tem muitas oportunidades, certo? Dificilmente ele vai fazer cocô com você. Às vezes pode até fazer uma vez, 2 vezes, certo? Mas é mais difícil. O xixi não. O xixi a gente vai manipular o antecedente. Por quê? A gente vai manipular um pouco o antecedente no procedimento. No caso, a gente vai dar mais água para a criança. Beleza? Ótimo. Então, a gente verifica se está molhada e daí dá a oportunidade dele poder fazer o xixi no vaso, né? Vai que já aconteceu. Eu sentei uma criança no vaso, depois de inspecionar a fralda, e ela começou a fazer xixi no vaso, certo? Pode acontecer naturalmente. Mas às vezes é mais difícil, né? Vai depender da criança. Ótimo. Se estiver molhado, imediatamente a gente troca por uma seca. E se estiver seca, continua com a mesma fralda. E daí a gente vai anotar, né, no nosso papelzinho, menos para fraldas molhadas e mais para xixi no vaso, se isso acontecer, certo? E vamos marcar também um nada, se nada acontecer, tá bom? Beleza. Nesse momento que a gente está verificando, não é para treinar, não é para corrigir, não é para reforçar durante essa fase. A gente só quer avaliar variáveis que podem ali impedir de um procedimento correr naturalmente. E, obviamente, você quer saber se ela é capaz ou não de sair realizando esse comportamento de prontidão, tá bom? E daí a gente vai utilizar ali uma postura mais neutra durante essa fase, certo? Nem muito alegre, nem muito triste. A gente vai ser mais claro e objetivo mesmo. Não, senta aqui, espera um pouquinho, tem que esperar 3 minutos. Beleza, esperou 3 minutos, agora veste, agora vamos voltar para a sala, né? Nesse sentido, para a gente não influenciar nessa fase. Então, a gente vai repetir esse mesmo processo ao longo do dia, a cada 30 minutos, porque você quer verificar se ela é capaz de fazer xixi no vaso e se ela é capaz de tolerar ficar 3 minutos sentado, e se ela molha ou não e qual é o tempo entre resposta de cada fralda molhada. Então, é nesse momento que você vai ter esses dados, tá? Então, é bem importante. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui no chat. Aham, faz xixi, cocô.
Pede a fralda para fazer o cocô. Essa parte aqui de pedir a fralda para fazer o cocô, provavelmente é um probleminha ali na generalização mesmo. A gente pode dar uma discutida nisso mais para frente. Não aceita o vaso. Muitas crianças não aceitam o vaso, de jeito nenhum. Então a gente precisa saber se essa criança, a gente vai ter que colocar um procedimento antes, no sentido de poder dessensibilizar isso, certo? Aos poucos. Tem uma paciente de 5 anos que está passando pelo processo de desfraude, ela segura o xixi toda noite, não está na escola, está na clínica com a psicóloga e a TO e pede para ir no banheiro, mas quando levamos, ela não faz xixi. O que pode estar acontecendo? Então, já vamos falar sobre isso. Talvez a gente tenha aqui, Ana Maria, talvez a gente tenha que manipular o antecedente dela, tá bom? Consistentemente. Esse xixi vai vir sim, tá bom? O meu também desfraudou, xixi, sozinho, fala xixi, isso é legal, mas o cocô faz só na fralda. Problema da generalização ali. O paciente já aceita ficar no vaso, fez 2 vezes o xixi, mas o cocô ainda não. Minha pergunta é: posso voltar o processo de sentar para o xixi para ter mais sucesso no cocô? Possivelmente, se você conseguir, eu acho que vale a pena tentar, tá bom? Mas depois eu vou falar sobre talvez uma ideia de como a gente aproximar o vaso desse cocô, beleza? Maravilha. Então, falamos um pouquinho de entender esse comportamento aqui na linha de base. E daí, quando inicia o procedimento, quanto tempo eu fico na linha de base? Poxa, pelo menos 3 dias, tá? Pelo menos 3 dias para a gente poder saber ali, ter bastante variáveis para a gente poder iniciar o procedimento, tá? Para ter certeza mesmo de como que tá aquele comportamento de fazer o xixi no vaso naquele momento, tá? E eu estou falando mais de xixi nesse momento, porque para poder fazer esse treino, que é um treino, digamos assim, intensivo mesmo, certo? Todos os dias a gente vai estar ali para poder garantir que o processo seja feito daquela forma, porque a gente tem mais oportunidade, tá bom? O xixi tem muito mais oportunidade durante o dia. Pensa assim, durante 4 horas, se eu vou a cada 30 minutos, né? Pelo menos 8 tentativas aí a gente tem. Aí isso aí pode ser ampliado com alguma manipulação. Então, como que é? Iniciou o procedimento, depois do 3º dia, né? Tá tudo certo, ele não tem rejeição a sentar no vaso, tá tudo maravilhoso ali, naquele sentido ali de variáveis que podem impedir ali o processo, tá? Então, o que que você tem que fazer? Chegou na escola, a gente retira a fralda no início do dia. Então, vamos retirar a fralda. Pode continuar chegando de fralda, sem problema nenhum, tá bom? Então, pede até para a mãe, não, continua de fralda, eu vou tentar fazer aqui, isolar algumas variáveis primeiro, para poder garantir que vai dar tudo certo. E daí, no momento certo, eu te falo para também tirar em casa e você reproduzir em casa. Então, esse aqui é a orientação inicial, tá bom? Então, a gente retira a fralda quando ele chega. E daí a gente já dá um copo de água de 250 ml ou suco, tá? Por quê? Esse copinho de água aqui vai ampliar as oportunidades de acontecer o xixi durante o dia, tá bom? A gente quer que ele faça muito xixi durante o dia. Possivelmente vai acontecer alguns escapes, né? Nesse momento aqui é bom ter várias mudas de roupa, certo? Ter panos para a gente poder secar o chão, porque o xixi realmente acontece, tem uns que têm mais dificuldade, tem outros que têm menos, certo? Então a gente precisa estar preparado para isso, né? E daí a gente vai usar o que a gente chama de tempo fixo. O tempo fixo inicialmente, a cada 30 minutos, a gente vai levar essa criança para ter a oportunidade de fazer o xixi no vaso, beleza? Então, a gente manipulou o antecedente, né? Tiramos a fralda, demos a água e estamos também indo em tempo fixo. Podemos também preparar aqui um reforço diferencial para acertos de xixi. Então, aqui está aquela questão de separar um item de preferência, que cada xixi que ele acertar, a gente entrega esse item e a gente pode ali tentar fortalecer o fato dele fazer xixi no vaso, beleza? Então,
Reforço diferencial é importante. E a gente pode fazer uma pequena correção verbal para acidentes. Vamos imaginar que estava lá você na sala e já tinha passado 25 minutos. Faltavam uns 5 minutos para a gente poder ir para o banheiro. Então, é nesse momento aconteceu um acidente. Aí você vai poder falar, olha, vou te ajudar, na próxima você vai conseguir. Então, a correção verbal é mais nesse sentido, tá bom? Pode deixar que eu vou te ajudar, vamos se trocar, e na próxima você vai conseguir. Então, correção verbal nesse sentido. É a única consequência que você vai dar, beleza? Obviamente, você tem que levar ele até o banheiro, trocar e colocar ele sentado de novo no vaso. Pode ser que tenha mais um resto de xixi ali. E daí a gente espera os 3 minutos no vaso, tá bom? Aí a gente vai colocar um critério. Critério de domínio ou de masterização de cada tempo fixo. A gente vai fazer da seguinte forma. 3 dias consecutivos sem escape de xixi, nenhum escape durante esses 3 dias, a gente vai aumentar o tempo fixo em 15 minutos. Tá? Então, o tempo, pensa assim, o tempo fixo é a cada 30 minutos, certo? Se passar 3 dias só fazendo xixi no vaso, sem escapar, sem fazer na roupa, aí a gente aumenta mais 15 minutos desses 30. Então, vai ficar, não 30, vai ficar 45 minutos a cada ida no banheiro. Então, você vai a cada 45 minutos no banheiro. Mais 3 dias sem escape, a gente aumenta mais 15 minutos, ou seja, a cada 60 minutos. Você vai de tempo fixo a cada 60 minutos no banheiro. Por quê? Isso aqui vai te possibilitar verificar o controle dessa bexiga, tá bom? O quanto ele consegue segurar. E daí o processo vai ficando mais natural, porque ele vai acertando, e esse comportamento vai sendo reforçado, dele fazer o comportamento no vaso, de fato, que vai ficar no natural, tá? A gente só vai garantir que ele vai conseguir acertar durante no tempo fixo, beleza? Então, seria mais alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui. Peraí que eu não estou enxergando. Ó, a gente começa com 30 minutos, 3 dias sem escape, vai a cada 45 minutos, certo? 3 dias sem escape, 60, 75, 90, 105, 120. Ou seja, 2 horas ele consegue segurar o xixi. Aí a gente já começa a ter um bom prognóstico aqui do próprio desfraude, beleza? Provavelmente, quando a gente está aqui em 120 minutos, é quase improvável que tenha escape, beleza? Ok. Como que eu coleto esses dados? Olha, eu gosto de fazer essa tabelinha, tá? Então fica como ideia também. Essa tabelinha é muito interessante porque eu coloco aqui, ó, na parte vertical dela, né? Eu coloco os horários, né, de cada 15 minutos. Então, 8 horas da manhã, 8h15, 8h30, até meio-dia, por exemplo, certo? Então, eu tenho aqui vários intervalos, né? Então, vamos imaginar assim, que eu marque na tabelinha, e aqui, ó, no vertical aqui é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, certo? Até 30 dias, né? Tem mais. Então, acabou aqui 30 dias, imprime uma outra. E assim vai. Então, você tem uma folha só para poder, pelo menos, ter 30 dias de oportunidades de treino de desfraude, tá? Então, é importante a gente criar essa métrica aqui. E você vai marcar mais cada vez que ele acerta e vai marcar menos cada vez que ele faz o xixi na roupa, por exemplo. Beleza? Vai marcar zero ou vazio, né? Quando não acontecer nada. Você levou e não aconteceu o xixi, certo? Então, eu recomendo marcar zero. Por quê? Depois eu consigo verificar, ó, por exemplo, aqui, ele acertou, nesse dia aqui, ó, no primeiro dia, ele acertou uma, duas vezes. E errou uma, duas, três, quatro, 5 vezes, certo? Então, se esse é o caso, a gente continua tentando, tá bom? Quando tiver os erros,
o escape de xixi, você pode também diminuir um pouco o intervalo, tá? Às vezes 30 minutos pode ser muito, e ele não consegue segurar 30 minutos. Então, possivelmente, você tenha que diminuir essas horas, tá? Por exemplo, colocar para 20 minutos, 15 minutos, se for o caso, né? Pode ser que, de fato, tenha algum problema que a gente ainda não identificou acontecendo, né, fisiologicamente com aquela criança. Aí, possivelmente, a gente pode fazer os devidos encaminhamentos, se esse é o caso, beleza? Olha só que interessante. Em 4 horas, a gente tem pelo menos 9 oportunidades de sentar lá no vaso e tentar fazer o xixi. Se você tem 2 horas só com essa criança, você tem pelo menos 5 oportunidades por dia para poder fazer o xixi. Então, até mesmo com 2 horas por dia, você consegue fazer esse desfraude, tá bom? Eu falo isso por experiência própria. Então, é possível. Mas, claro, o ideal é o horário letivo das aulas ali, né? Seria o ideal. E mais de uma criança pode iniciar ao mesmo tempo, né? Às vezes você não tem só uma, né? Tem duas, três, enfim, os coleguinhas. Vai dando modelo sempre um para o outro. Isso é importante. Obviamente, depois a gente coloca num gráfico isso. E daí um gráfico, se isso for possível, tá? Então é legal até a gente falar um dia sobre gráficos. Até me disponho para a gente fazer uma nova conversa. Ok, deixa eu ver aqui. O meu só fica no vaso se tiver com o tablet junto. É possível? Tem rendimento assim? Só com o tablet. Olha, às vezes você está tentando aproximar que ele possa sentar mais no vaso, mas eventualmente você tem que tirar essa distração, tá bom? Se for possível, beleza? Porque a gente quer deixar o contato mais natural possível com essas contingências dessa criança poder entender que ela tem que fazer esse comportamento ali no vaso, tá bom? Bom, e daí, claro que um gráfico ele vai ficando assim, né? A gente tem ali nossos 3 dias de linha de base, de acertos, ou seja, 30, 20% de acerto, né? Geralmente vai ser baixo, né, nessa verificação. Para daí a gente iniciar o procedimento. E daí, por exemplo, eu deixo 30 aqui em cima, porque eu estou no intervalo de 30 em 30 minutos. Ou seja, eu vou precisar aqui de 3 dias, 3 pontos consecutivos em 100%, para que eu possa passar para 45 minutos. Tá vendo? E daí, assim, toda vez que eu troco e aumento esse tempo, muito provável que a criança tenha mais erro naquele dia, mas não igual à linha de base. Tá vendo aqui? Dá uma oscilada, acerta, erra, acerta, e daí começa a acertar. Então, é mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Dá uma oscilada e começa a acertar. Fecha os 3 dias, a gente aumenta o tempo para 60 minutos cada ida. Ó, e assim por diante. 75, 90, 105, até chegar a 2 horas, beleza? E claro que depois você pode sondar se ele manteve essa habilidade. Você retira todo o procedimento e daí fica o mundo natural que é na escola, tá? Então a gente começa ali só sondar para ver se ele manteve e não teve mais escape durante esse tempo. Então, esse processo aqui foi feito, nesse caso dessa criança, e são aqui 43 dias, tá bom? 43 dias de oportunidade. Então, assim, não é um processo fácil e simples. E sim, para muitos, é um processo bem difícil, tá? Tem crianças que, às vezes, eu já passei com crianças, mais de 3 meses realizando esse processo, consistentemente. Mas deu certo no final. Ela conseguiu eliminar o uso das fraldas, e daí, obviamente, ela só faz no vaso hoje, né? Então, isso é possível. Maravilha. Enquanto você está ensinando isso aqui, eu digo que desde o início, desde o tempo aqui dos 30 minutos, a gente precisa tentar ensinar ele pedir para ir no banheiro junto.
Por quê? Você já está no tempo fixo. Então, vamos imaginar que ela fale. Se ela fala e tá na hora de a gente ir no banheiro, você vai falar para ela, olha só, a gente vai no banheiro, ó, xixi. E daí ela fala, repete lá, xixi. Isso, xixi, vamos lá pro banheiro, vamos fazer o xixi. A gente vai tentando ensinar uma palavra que ela possa significar o ato de a gente estar indo naquele local, naquele momento. E, obviamente, se a gente for consistente, eu não preciso mais falar xixi. Eu vou falar, ó, agora está na hora da gente ir no banheiro. E ela vai falar xixi sozinha. E daí a gente vai, sim, você quer fazer xixi? Vamos juntos, certo? Porque desde o início a gente está tentando modelar para que ela possa um dia levantar a mão e dizer xixi para poder ir no banheiro, tá bom? Então, para aquelas que não falam, precisa do método de comunicação alternativa aqui. Seja ele por um sinal adaptado, pode ser, né? Às vezes é uma sinalização que vai no banheiro. Eu já tive uma criança que eu ensinei ela a pedir por sinais, porque era a melhor forma de comunicação para ela. Então, ela sempre fazia isso aqui, ela aprendeu a fazer isso aqui para ir no banheiro. Então, era um sinal ali para ir, significava banheiro. Toda vez que tinha a rotina de ir no banheiro, ela entendia e fazia isso aqui e a gente ia no banheiro. Até ela começar a fazer isso independente, tá? Também pode ser por seleção de figuras. Então, você tem um cartãozinho ali que significa xixi, por exemplo, e daí toda vez ela destaca esse cartão e te entrega, e você ensina ela a fazer isso. Então, isso é importante. Ou até mesmo esse mesmo cartão na parede, na porta, e daí ela vem e aponta para esse cartão. Então, pode ser uma forma também de comunicação alternativa. Beleza? Então, tem formas de a gente poder tentar ajudar. Então, desde o início, a gente vai tentar colocar um pedido para que no futuro ela possa usar isso independente, beleza? Então, não existe nada mais significativo do que dar voz a quem precisa. Então, se essa criança não fala, não quer dizer que ela não pode se comunicar. Então, seja parte dessa iniciativa, desde o primeiro momento, a gente tentar incentivar ela para que ela possa se comunicar, nem que seja com um cartão, tá bom? E também, claro, a gente, como profissional, se a gente não está na área da linguagem, a gente pode pedir ajuda também para profissionais que realmente trabalham linguagem e fazem parte do time dessa criança. Seja o fonoaudiólogo, seja o analista do comportamento que trabalhe isso. Tá bom? Ótimo. E daí é importante também a gente ensinar a generalização disso. Então, a gente vai incentivar que também realize esse cocô no vaso, tá? Lembra lá que eu falei que a criança chegava ainda de fralda? Quando ela tiver no tempo fixo de mais ou menos a cada 60 minutos e tá tudo ocorrendo bem, a gente já pode orientar a família, olha, vamos fazer a mesma coisa, agora fralda só para dormir. Ou se você for fazer uma viagem que leve mais de 2 horas, mais que o tempo fixo em que vocês estão. Então, coloca a fralda. Mas, de maneira geral, mãe, pai, a cada 60 minutos tem que levar ela no vaso. Tem que fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, a gente explica, escreve, envia lá para a família e a gente conta com o apoio deles também para isso. Porque isso aqui vai ajudar a gente generalizar esse xixi para diversos banheiros, certo? E também para que a gente possa incentivar esse cocô, porque esse cocô às vezes pode estar acontecendo só na presença dos pais, tá? Se esse é o caso, a gente tem que incentivar a mãe lá a tentar fazer esse cocô no vaso, tá bom? Lembre-se que são dois comportamentos diferentes, então a gente não pode assumir que desfraudando o xixi ou só eliminando a fralda, ela vai conseguir fazer o comportamento do cocô no vaso. Pode ser que dê problema aqui. E para muitas crianças dá problema aqui. Então, o que a gente faz? A gente usa histórias sociais sobre o assunto, a gente vai mostrando historinhas, e tem uma vasta literatura infantil aí sobre cocô no vaso, né? Os animaizinhos que usavam fraldas, tem várias histórias infantis. A gente pode começar por aqui, a dessensibilizar esse tipo de assunto, tá bom? E sempre firmar, parear a palavra cocô com vaso, porque essa é uma coisa bem importante, tá?
Cocô é no vaso. A criança pode até repetir isso e a gente vai dando contexto para essas situações aqui. Então, a gente, se for necessário, você vai precisar fazer pequenas aproximações do vaso. Imagine que esse vaso seja aversivo, né? Ela não senta no vaso, não quer sentar no vaso. Então, a gente vai ter que tentar fazer aproximações disso, beleza? Então, obviamente, você precisa organizar um reforçador poderoso também para essa questão aqui, tá? E daí, voltando à questão lá, o meu filho, ele faz xixi no vaso, tá tudo certo, não usa mais fralda, mas pede a fralda para fazer o cocô. E daí faz o cocô na sala, por exemplo, tá? Se esse é o caso do teu filho, eu sugiro que faça as aproximações desse cocô para trazer para o vaso. Como que eu posso tentar fazer isso? Para cada criança pode ser diferente, mas eu posso dar um exemplo, tá? Imagine que, beleza, ele faça o cocô na fralda na sala, né? Se abaixa, fez, daí terminou, ele vai até você. Você pega ela, vai até o banheiro, senta ela no vaso para fazer a limpeza no vaso. Essa é uma pequena aproximação, bem importante, porque você já vai sentando ali no vaso. Eventualmente, esse cocô precisa ser feito talvez no banheiro, mesmo que seja na fralda. E daí senta no vaso para fazer a limpeza, né? Dá tchau pro cocô, tudo normal ali, a criança dá tchau, aperta a descarga e beleza. E a gente vai fazendo essas aproximações, até que em algum momento já esteja um pouco mais dessensibilizado esse processo, e quando ela estiver fazendo cocô no banheiro, abaixada na fralda, que a gente possa trazer ela para sentar no vaso, para terminar esse cocô no vaso, mesmo que seja na fralda. E esse processo são pequenos passos que a gente vai dando para poder redirecionar esse comportamento, né, que é tão difícil muitas vezes para algumas crianças, para poder fazer no vaso, tá? Então, essa é uma ideia muito genérica, às vezes para cada criança é diferente, então a gente precisa pensar juntos, tá bom? Vamos lá, tem indicação de histórias ou livros sobre desfraude e cocô? Bom, eu de prontimão, assim, eu não tenho, mas eu lembro que tinha uma, não vou lembrar o nome, mas era do ratinho que usava fralda. Não sei se vocês, se alguém lembrar dessa historinha social aí, manda aqui. E é um livrinho que você compra, né? Daí o ratinho faz o cocô na fralda, daí você consegue abrir a fralda, ver que tem o cocô, daí tem o pinico, tem o vaso e tal, e a gente vai contando essas histórias dos melhores momentos, enquanto a gente está naquele HRE com a criança, tá bom? Maravilha. Eu vou deixar aqui também algumas referências dos estudos que eu revisei, foram essas aqui. Depois eu posso passar isso aqui, daí no grupo aí vocês podem ter esse material. Passo o PDF para vocês. Ó, tem mais aqui do que eu pesquisei sobre o assunto, né? Obrigado para vocês, certo? Vou abrir agora, de repente, para a gente conversar um pouquinho. Fica aqui também, antes da gente começar a conversar, o meu Instagram, o Instagram do Cedinho, onde eu trabalho, tá bom? Se vocês gostariam de seguir e dar uma olhadinha no trabalho, fiquem à vontade, beleza?